E hoje nós vamos falar um pouco acerca disso. Vamos falar acerca de louvor, vamos falar acerca de adoração. Nós vamos falar acerca daquilo que Deus fez, daquilo que Ele faz e daquilo que Ele ainda fará. Amém? Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 15, diz que nós, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente. Não é uma coisa que acontece uma vez por semana. Não é uma coisa que acontece quando alguém nos pede muito para nós fazermos. Não é uma coisa que nós precisamos que alguém nos entusiasme. Que haja uma música que nós gostamos. Diz, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então o louvor é o quê? É uma resposta a este chamado. Aquele que confessa o nome de Jesus é chamado a louvar o nome de Jesus. A com os seus próprios lábios oferecer alguma coisa, um sacrifício, que é uma resposta a este chamado. Então, o louvor faz parte da vida do adorador. Não é só para quem canta bem, não é só para a Sofia, para a Jéssica, para o Fred. Não é só para o grupo de louvor, não é só para quem se prepara musicalmente ou estuda musicalmente. Já viram um lugar onde até quem canta mal é bem-vindo? Aleluia! Então, adorador é quem nós somos, é parte da nossa identidade. Não é alguma coisa que os outros nos têm de levar a fazer. Nós fazemos porque nós sabemos quem somos. Amém? Diz à pessoa que está do teu lado, eu sou um adorador. Não, agora com mais convicção para o outro lado. Eu sou um adorador. Amém. A palavra de Deus diz que Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores. Essa hora já chegou. Deus, Ele está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que têm uma adoração que é verdadeira. E se Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, significa que a nossa adoração corre o risco de não ser verdadeira. A nossa adoração corre o risco de ser guiada para o lugar errado, para o Deus errado. Alguns de nós às vezes entramos na igreja e estamos a adorar o Deus errado. Nós estamos a cantar e a louvar, mas o nosso Deus são os nossos problemas. São as nossas expectativas, aquilo que Deus deveria fazer por nós. E hoje eu gostava que nós refletíssemos uma passagem que está em Lucas no capítulo 7. Uma passagem que provavelmente muitos de nós conhecemos. Nós vamos ler Lucas 7, versículo 37. Se tu tens a tua Bíblia, tu podes abrir. E nós vamos ler e refletir um pouco sobre um encontro que Jesus tem, ou que uma mulher tem com Jesus. Jesus tinha sido convidado para a casa de um fariseu, ele foi convidado a estar ali e esse encontro, esse convite, de repente é interrompido por uma mulher que entra ali. Versículo 37 diz que eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, e nós somos levados a entender pelo contexto que ela provavelmente seria uma prostituta, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, ela levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. Vejam o retrato da adoração. Ela chega por trás de Jesus, ela começa a regar os pés de Jesus com as próprias lágrimas. Ela enxuga com os cabelos da sua cabeça e beija-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Então nós começamos a ler e entendemos que esta mulher aparece aqui no relato e de repente nós estamos a ouvir acerca de uma mulher que ela ouviu falar acerca de Jesus. Ela ouviu um relato, nós não sabemos o que é que ela ouviu acerca de Jesus, mas sabemos que ela ouve que Jesus estava por lá, pela cidade, e ela vai ao encontro de Jesus. Ela provavelmente ouviu relatos de um homem que andava a curar, de um homem que andava a perdoar pecados, de um homem que recebia aqueles que eram excluídos pela sociedade. E ela ouve falar acerca deste homem e ela chega àquele lugar e ela começa a adorar a Jesus. Então se isto não é o retrato real do que é um encontro com Jesus e um retrato real do que é adoração. Sabe o que é adoração? É nós entendermos quem Deus é e nós agirmos de acordo com a nossa revelação.
Nós entendemos quem Deus é e nós reagimos, nós fazemos alguma coisa que vai de encontro com aquilo que nós estamos a ver, com aquilo que nós estamos a presenciar ali, com este Deus que nós estamos a conhecer. Então eu gostava que esta passagem ela pudesse nos inspirar a nós vivermos uma vida de adoração e louvor a Deus. Quantos querem crescer mais nisso? Eu quero crescer mais. Eu quero engrandecer a Deus de formas que eu ainda não sei como fazer. Mas porque Ele merece, porque eu vejo, porque eu encontro Jesus. A minha adoração precisa de estar ao mesmo nível da revelação que eu encontro nele. Alguma coisa aquela mulher viu em Jesus que despertou nela outra coisa. Alguma coisa aconteceu quando ela chegou àquele lugar que ela não conseguiu ficar indiferente. O primeiro ponto que eu gostava que nós refletíssemos é que o verdadeiro adorador, aquele que adora ao Senhor, é alguém que se prepara para encontrar com Jesus. Veja o que é que diz no versículo 37. Sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, ela levou um vaso de alabastro com unguento, ou seja, ela se preparou para levar alguma coisa. Ela talvez nem sabia bem o que é que ia acontecer, mas na expectativa de que alguma coisa ia acontecer, ela se preparou. Ela pegou num vaso com unguento, ou seja, com um perfume especial, com um perfume que era especial, que era caro. E esta ideia de nós nos prepararmos nos remete para esta consciência de que a adoração ela é intencional. Tu não tropeças, cheguei aqui ao culto, olha, vamos cantar. A adoração ela é intencional. Tu podes te preparar. Tu deves te preparar. Eu sei porque é que faço alguma coisa e por isso eu preparo-me para a fazer. Alguma coisa deve acontecer antes do meu momento de adoração, sabes? Antes de tu entrares aqui neste lugar, há alguma coisa no teu coração que deve se preparar para aquilo que vai acontecer aqui. Antes de nós entrarmos no culto, porque é que tu não oras no teu carro? Porque é que tu não fazes uma oração com a tua família? Porque é que não dizes, Deus, fala connosco esta manhã? Deus sonda e revela alguma coisa que se calhar nós não temos estado bem. E muitos de nós, o nosso problema é que nós às vezes chegamos aqui a trazer um monte de coisas lá fora e atenção, há coisas que têm de entrar aqui connosco mesmo. Mas o problema é que nós trazemos tanta coisa e nós nem nos preparamos, mas eu vou encontrar com Jesus. Sabem, em Filipenses no capítulo 4, fala acerca até de a nossa mente estar preparada. Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso pensai. Então até a nossa mente se pode preparar para encontrar com Jesus. O Romanos vai falar sobre o culto racional, ou seja, até a nossa mente se pode preparar para este momento em que eu vou estar aqui com os meus irmãos e a presença mística até do Espírito Santo, alguma coisa que Ele pode revelar. Só que muitos de nós não nos preparamos sequer para estar aqui. A nossa mente está em todos os lugares, menos naquilo que tem virtude, que é verdadeiro, que é honesto, em tudo. Então eu me preparo com o meu corpo, eu me preparo com a minha mente para um tempo de louvor também. Porquê? Porque há uma consciência em mim de que o domingo, e ouçam isto com atenção, o domingo não é apenas um momento de receber. O domingo não é apenas um momento de consumir. Não, tu não vens aqui assistir ao culto. Talvez se fores visita, tudo bem. Mas tu não és visita, tu não estás convidado a assistir a um culto. Tu estás convidado a participar de uma celebração, a participar de um culto ao Senhor, ao Deus vivo. Tu não vens aqui assistir a uma banda tocar. Tu não vieste aqui convidado para ver alguma coisa acontecer. Por isso tu não podes te preparar de uma maneira qualquer. Então há uma consciência em mim, uma consciência racional de que eu venho para a celebração e é uma oportunidade também para eu transbordar alguma coisa. Aquela mulher pensou, eu vou encontrar este Jesus, eu nem sei bem quem ele é, mas quem sabe, se calhar eu posso transbordar alguma coisa ali. E por isso ela não vai de qualquer maneira.
E quando é que nós ganhamos esta consciência? É quando nós temos intimidade com o Espírito Santo. Quando tu durante a semana tens intimidade com o Espírito Santo, tu entendes, quando eu chegar à igreja, eu posso transbordar alguma coisa. Os dons do Espírito Santo, eles podem fluir na minha vida. Porquê? Porque eu já vim preparado. E muitos de nós queremos o mover de Deus aqui, mas porquê que a igreja não acontece isto, isto e aquilo? Mas o quão preparado tu vens aqui para transbordar no Espírito Santo? Então a verdadeira adoração, ela nasce de um lugar de intimidade. Todos nós temos esta responsabilidade, igreja, todos nós. Se nós queremos transbordar, se nós queremos ver mais de Deus, todos nós aqui temos de entender, quando eu vou para a igreja, eu posso ter uma oportunidade de dar alguma coisa a alguém. Eu posso ser convidado a orar por alguém. E quantos de nós às vezes somos chamados a orar e nem sabemos o que é que vamos dizer? Mas porque tu tiveste intimidade com o Espírito Santo, Ele te revela alguma coisa para tu abençoares alguém. Tu transbordas alguma coisa. E Deus tem o desejo, Ele tem o desejo que a sua presença seja um lugar de intimidade. Ele tem o desejo de se encontrar conosco. Ouça, o ambiente da presença de Deus é precioso. Ele trabalhou isso especificamente para nós. Sabe o que Ele fez? Ele enviou o próprio Filho para que todos nós aqui tivéssemos acesso à sua presença, para que a presença dele fosse um lugar onde há liberdade, um lugar onde tu já não tens de sentir com vergonha por estar aqui por causa do teu pecado, mas tu podes-te chegar a Deus. Ele limpa, Ele purifica. Então a presença de Deus não é alguma coisa que nos caiu aqui nas pernas, no joelho. Não, foi pensada com intencionalidade. Deus foi intencional, foi caro. Houve um preço. Então a presença de Deus, ela é tão preciosa, e por vezes nós tratamos ela como uma coisa tão banal. Ela foi tão cara e nós tratamos-la como uma coisa tão barata. Porque nós, e ouçam isto, nós só nos preparamos para aquilo que nós damos valor. Quando nós começamos a namorar, por exemplo, quando alguém começa a namorar, começa logo a vestir de outra maneira. Quando nós vamos para um date, há um perfume caro que nós colocamos. E se tu não colocas, em nome de Jesus, faz isso. Lava os dentes. Sim? Ah, pastor, está difícil. Não está difícil. Prepara-te. Profeticamente ela vai chegar. Mas quando nós damos valor a alguma coisa, a nossa preparação, ela acompanha, há um entusiasmo. Porquê? Porque nós valorizamos estar com aquela pessoa. Nós valorizamos aquele momento. E por isso, quando nós vamos para estar aqui enquanto igreja, nós também temos de ter esta consciência. Eu preciso de me preparar. Eu preciso de preparar o meu coração para o que vai acontecer aqui neste lugar. Porque quando nós estamos na presença de Deus, é um momento que a nossa vida ela pode mudar. Há coisas que podem mudar na presença de Deus. Verdadeiramente. Em segundo lugar, o adorador tem uma postura muito diferente dos outros. A nossa postura acompanha a nossa identidade enquanto adoradores. No versículo 8 diz que ela estava por detrás e aos seus pés, chorando, ela começou a regar os pés com as próprias lágrimas. Ou seja, ela encontrou Jesus e de repente o seu corpo, tudo nela reage a uma postura de adoração. Porque a verdadeira adoração, ela nasce de um lugar de intimidade, como nós falávamos. Ela encontrou Jesus e na intimidade com Deus também há revelação. Então tu estás perto de Deus e tu começas a compreender mais acerca de quem Deus é. E isso começa a mudar a tua postura. Porque nós entendemos cada vez mais quem Deus é. Na medida da nossa revelação, a nossa postura também é ajustada. Então a postura é que acompanha a nossa revelação, a revelação que Deus traz à nossa vida. Porque tu ganhaste uma revelação de quem Deus é, tu já não entras aqui neste lugar de mãos nos bolsos. Porque tu entendes a quem nós estamos a louvar, tu não estás aqui como num lugar qualquer. Porquê? Porque tu já chegaste perto de onde Jesus estava e tu percebeste, não dá para estar aqui de outra maneira. E sabem, se nós não adoramos a Deus por revelação, nós vamos adorar por invenção. Sabem porquê? Porque se nós não recebemos revelação, nós vamos criar um Deus à nossa maneira, à nossa imagem.
E de repente nós estamos a adorar um Deus que nós é que inventamos. Um Deus ajustado às nossas expectativas, àquilo que vai ou não acontecer na nossa vida, aquilo que Ele vai ou não nos dar. Só que é a natureza de Deus que estabelece a realidade. Então a natureza de Deus, ela estabelece a realidade e a nossa postura acompanha a natureza de Deus. Então aquela mulher encontra Jesus e por isso a postura dela reage em função de quem Jesus é, não daquilo que ela precisa, não daquilo que ela espera, mas ela reage em função de quem ela está a encontrar. Vocês percebem o que eu estou a dizer? A nossa postura, ela acompanha a revelação que nós estamos a ter de quem Deus é. Por isso é que tu chegas aqui e se tu não estás a prestar atenção àquilo que tu estás a cantar, é como se tu estivesses num outro lugar qualquer. Hoje não me estão a impressionar o louvor. Hoje desafinaram um bocadinho. Hoje não me apetece muito. Mas aquela mulher, porque ela encontra Jesus, ela reage em função de quem Deus é. Então a postura de um adorador é uma postura de alguém que contempla, mas também reage. Tu contemplas Deus, mas tu também reages em função de quem Ele é. Tu não ficas indiferente. O profeta Isaías, em Isaías no capítulo 6, ele tem uma visão e ele está a declarar que ele está a ver os anjos. E ele diz que os anjos, eles clamavam uns para os outros. E eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E ele está a ter esta visão e ele está a contemplar a glória de Deus. E no versículo 5 diz que ele cai em si e ele diz: então eu disse, ai de mim, eu estou perdido. Porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos, eles viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ou seja, quem encontra Deus. Quando nós contemplamos a glória de Deus, não há forma de nós não olharmos para nós e pensarmos: como é que este Deus me aceita? Como é que este Deus que sabe o que é que eu andei a fazer esta semana me aceita? Como é que este Deus que sabe aquilo que eu penso me aceita? Como é que este Deus que sabe que os meus lábios dizem coisas impuras, como é que Ele me aceita? Ai de mim! Ai de mim! Esta é a reação de alguém que contempla Deus, que entende a dimensão de Deus. Só que Deus, Ele é tão misericordioso que logo no versículo a seguir, versículo 6, diz que um dos serafins ele voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou na minha boca, ou seja, na boca impura. Tocou nos lábios impuros. E ele tocou nos lábios com esta brasa viva e ele disse: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Porquê? Porque na presença de Deus nós contemplamos, mas nós também reagimos, e muitas vezes a nossa reação é o nosso arrependimento. É nós reconhecermos: Deus, eu não sou merecedor. Deus perdoa, Deus limpa o meu coração, purifica-me. E sabem, Deus, Ele não nos ignora, Ele faz isso. Ele nos recebe. Então a postura de um adorador é alguém que contempla, mas também reage. Então eu contemplo que não sou digno, mas eu também sou relembrado que Cristo, Ele me torna digno diante do Pai. Ele me permite que eu possa estar na presença de Deus. Então eu reajo. Então eu reajo porque eu entendo a dimensão do que é poder estar na presença de Deus. Então eu não tenho outra forma senão reagir. Eu começo a reagir com a minha gratidão. E sabem, a gratidão, ela começa a se tornar o combustível para o nosso louvor, o combustível para a nossa adoração. Nós não temos outra forma senão agradecer. E sabem, só louva a partir de um lugar de gratidão quem sabe de onde é que foi tirado. Então eu sou grato, mas eu também reajo. Eu sou grato e eu canto. Eu sou grato e eu louvo. Eu sou grato e eu levanto as mãos. Eu sou grato e eu oro. Eu sou grato e apesar de eu não estar a sentir naquele dia, mas eu sou grato, eu sou. Efésios 5, versículo 18 diz que não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como?
falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então, quando a nossa adoração são cânticos espirituais, são cânticos bíblicos, e graças a Deus a nossa igreja canta músicas bíblicas. Tu podes pegar nelas à vontade, tu podes cantá-las e fazer dela a tua oração. O fruto da tua gratidão, tu dizes honra, glória, força e poder. Só que a nossa postura, irmãos, precisa de estar ao nível daquilo que nós estamos a contemplar. E eu pergunto-me, será que nós estamos a olhar para o mesmo Deus? Porque a nossa postura às vezes parece muito dissonante, muito diferente. E atenção, nós temos personalidades diferentes, nós obviamente somos pessoas diferentes, nem todos somos tão expressivos. Mas a nossa postura, ela tem de estar ao nível da revelação que nós temos de Deus. Então a gratidão, ela se torna o combustível para o nosso louvor. Então nós cantamos sobre aquilo que Ele fez, sobre aquilo que Ele faz e sobre aquilo que Ele fará. Sabem, nós cantamos sobre aquilo que Ele fez. Porquê? Porque há lembretes na nossa mente da nossa história com o Senhor. Nós podemos estar aqui, mas nós já temos um historial com Deus. E nós temos muitos motivos para cantar. Em Lamentações vai falar acerca disso. Eu quero trazer à mente a razão da minha esperança. Eu quero relembrar, eu quero me relembrar daquilo que é a razão da minha esperança. E às vezes eu só preciso de relembrar a semana que passou. E eu agradeço a Deus, obrigado por tu me livraste de tanta coisa esta semana. Deus, obrigado porque um dia tu me encontraste. Deus, obrigado porque um dia tu mantiveste esta igreja aberta. Deus, obrigado porque um dia me deste uma família. E se tu tens tanta dificuldade em lembrar algum motivo para louvar a Deus, meu amigo, eu não te posso ajudar. Então nós cantamos acerca daquilo que Ele fez, que Ele enviou o Seu Filho Jesus. É a nossa história. A nossa história está cheia de motivos de gratidão. Nós cantamos sobre aquilo que Ele faz hoje, que Ele faz aqui. A palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus, elas renovam sempre, todos os dias, a cada manhã. A cada manhã. Há uma coisa nova que Deus está a fazer. Deus está a fazer uma coisa nova hoje. Eu estou aqui e eu posso só estar grato. Deus, obrigado, porque eu podia estar num outro lugar qualquer. Mas eu estou aqui. Deus, obrigado porque tu me trouxeste em segurança até aqui. Deus, obrigado porque eu estou aqui com os meus irmãos. Deus, obrigado porque eu estou aqui e eu já pedi perdão e eu já me sinto perdoado na tua presença. Deus, obrigado porque eu estou aqui e eu sei que o teu sangue, ele me cobre. Ele cobre a minha vida. E nós louvamos também por aquilo que Ele fará. O nosso louvor tem um poder profético também. Nós às vezes dizemos que o louvor é uma arma. E às vezes nós precisamos de fazer do louvor uma arma profética na nossa vida. Nós precisamos de agarrar em algumas frases que nós estamos a cantar e nós não estamos a sentir isso. Nós não estamos a sentir que tudo vai ficar bem, mas nós profetizamos, mas vai tudo ficar bem, porque Deus está no comando, Deus está na frente da batalha. E tu precisas de agarrar em alguns louvores e fazer disto a arma para a tua batalha. Tu precisas de pegar no louvor e fazer disto uma arma para a batalha que tu estás a ter na tua casa. Se calhar estás a ter uma batalha com os teus filhos, está difícil. Se calhar estás a ter uma batalha no teu casamento. Se calhar estás a ter uma batalha financeira, mas tu colocas um louvor para tocar e tu mudas o ambiente, tu usas aquilo como uma arma. Aquilo é uma arma para lutar contra as vozes do inimigo. E tu cantas profeticamente e tu dizes: Deus, tu vais trazer a solução. Deus, tu vais fazer um milagre. Tu clamas pelo nome de Jesus e tu sabes, Deus já está a operar alguma coisa sobrenatural, porque Ele sempre pode fazer alguma coisa sobrenatural. Então o louvor, ele tem este poder profético até de tu não estás a sentir ainda alguma coisa, mas tu podes declarar alguma coisa crendo que Deus pode fazer. Não porque tu queres que aconteça, mas porque Ele tem poder para fazer, se assim Ele entender.
Então o louvor também fala acerca daquilo que Ele fará. Por isso nós não precisamos de cantar apenas de um lugar emotivo, mas cantamos a partir de um lugar de convicção. E sabem, nós vamos ter muitos inimigos para louvar. Às vezes é a nossa vergonha. Às vezes é o nosso orgulho. Mas o louvor, ele pode quebrar até alguns inimigos que tentam nos puxar para trás, que tentam nos mandar para baixo. Então a nossa postura tem de acompanhar a revelação que nós temos de quem Deus é. E por último, o adorador também quer trazer alguma coisa de valor a Deus. Não que nós sejamos nada de especial. Alguma coisa de especial, aliás. Mas vejam o que é interessante. Aquela mulher, versículo 38, ela beijava os pés de Jesus e ela estava a ungir os pés de Jesus com um unguento, com um perfume caro e precioso. Então, ela deu o seu melhor. Ela levou do melhor que ela tinha. Ela ofereceu aos pés de Jesus do mais íntimo que ela tinha, as suas próprias lágrimas. E é tão interessante que ela faz isso nos pés de Jesus. Ela poderia ter perfumado a cabeça de Jesus. Ela podia ter abraçado. Ela podia ter se emocionado de outras maneiras. Mas ela começa a chorar e a limpar os pés de Jesus. Os mesmos pés que em Hebreus 2 vai dizer que Deus colocou debaixo dos seus pés todas as coisas. Os pés de Jesus, debaixo dele, Deus colocou debaixo dos pés de Jesus, sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Vejam se não é interessante, ela começa a perfumar e a lavar os pés daquele que pode fazer todas as coisas. Quando ela começa a regar e a limpar e a perfumar os pés de Jesus, ela está a deixar as suas lágrimas, a fragilidade, provavelmente as dores, a história que ela já trazia, a vergonha que ela trazia. Ela adora ao Senhor e ela coloca nos pés de Jesus num lugar que era eficaz. Num lugar onde Ele podia transformar aquelas lágrimas em alguma coisa nova. No lugar onde Jesus, ele, com os seus pés, ele tinha, debaixo dele, ele tinha tudo sujeito a Ele mesmo. E aquela mulher, ela entrega tudo aos pés de Jesus. E sabem, quando nós escolhemos deixar um louvor íntimo, verdadeiro, honesto aos pés de Jesus, quem sabe se Ele não pode pegar nisso e fazer alguma coisa nova? Quem sabe se Ele não pode pegar nisso e transformar alguma coisa na nossa vida? Quando nós deixamos o nosso louvor e a nossa adoração nos pés de Jesus, aquilo que nós podemos ter a certeza é que estamos a deixar aquilo num lugar eficaz. Num lugar onde Deus, Ele tem poder de fazer alguma coisa nova. Então, às vezes até as nossas emoções são um caos. Mas quem sabe se nós deixarmos aos pés de Jesus, o que é que Ele pode fazer? O que é que Ele pode transformar? O que é que Ele pode mudar? E sabem que é interessante que ela estava a ungir os pés de Jesus. Ela podia simplesmente ter lavado, mas ela derramou um perfume. Um perfume que outros poderiam pensar, isso é demasiado no pé, para quê? Mas sabem, aos pés de Jesus, nada do que nós damos é demasiado. Nada do que nós damos Os outros podem pensar, não, tanto, para que estás a dar tanto? Tu serves muito. Tu dás muito na igreja. É demasiado. Mas aos pés de Deus não há demasiado. Em Romanos 12, 1 nos convida a nós apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então o sacrifício é o quê? É alguma coisa que tem valor. Nós não sacrificamos coisas que não têm valor. O que nós sacrificamos é porque aquilo tem algum valor, aquilo nos é precioso de alguma maneira. E nós somos convidados, quando nós adoramos a Deus, o que nós estamos a dizer é aquilo que está em mim que não pertence, eu quero que morra, para que tu possas crescer em mim, Deus. Eu quero te dar o espaço que tu verdadeiramente mereces no meu coração. E aquilo que eu não consigo, eu entrego aos teus pés, eu deixo aos teus pés, Jesus. Porque eu sei que os teus pés são um lugar eficaz.
onde tu podes até transformar o meu choro em riso, onde tu podes transformar a minha falta de fé numa nova esperança, onde tu podes renovar a minha identidade, que eu já me tinha esquecido de quem eu era em ti, onde tu podes calar as vozes do inimigo, relembrar que a única voz que interessa é a tua. Então às vezes nós vamos estar a cantar e no nosso coração aquilo que nós estamos a fazer é tomar decisões para com o Senhor. Nós às vezes estamos a usar de uma música, mas no nosso coração nós estamos a ganhar convicção de algumas coisas. Nós estamos a dizer, eu vou permanecer fiel, eu vou permanecer firme. Nós estamos a cantar e nós estamos a ganhar convicção e nós estamos a decidir coisas que ninguém sabe, ninguém está a ver, mas no teu coração tu estás a cantar e tu estás a dizer, Deus, Ele é fiel, Ele vai fazer outra vez. Então o adorador, ele entende que cantar, louvar não é apenas não é uma performance, não é apenas um comportamento que os outros esperam. É uma resposta que vai de dentro para fora. É uma oportunidade de eu combater algumas batalhas, é uma oportunidade de eu tomar decisões na minha caminhada com Cristo. Então é isso que nós vamos fazer isto. É isto que nós vamos fazer agora, novamente. Nós vamos louvar a Deus. Nós vamos cantar mais um pouco. Nós vamos deixar que a presença de Deus ela possa trazer alguma coisa nova ao nosso coração. Então eu vou convidar o grupo de louvor, ele vai nos guiar mais uma vez. E eu gostava que tudo aquilo que nós ouvimos acerca da nossa postura, acerca daquilo que nós podemos trazer ao Senhor, acerca daquilo que nós podemos entregar aos pés de Jesus, eu gostava que tu pudesses aproveitar este momento, tu pudesses tirar toda a distração da tua mente, toda a distração que está à tua volta, e tu pudesses simplesmente ouvir o que é que o Espírito Santo me está a dizer esta manhã. O que é que eu preciso de trazer para os pés de Jesus? O que é que tem impedido o meu louvor de chegar aos pés de Jesus? Será que é a minha personalidade? Será que são os meus medos? Porque sabem, a palavra de Deus fala acerca de louvor, fala acerca de adoração. Ao longo da palavra de Deus nós vamos encontrar uma série de passagens que falam acerca disso. Mas muitas vezes no Velho Testamento, por exemplo, nós vamos encontrar uma série de versículos que falam de louvor, que usam o termo, a palavra louvor, mas eles se referem a coisas diferentes. É tão interessante isso. Quando ele diz louvor, nem sempre ele está a falar de cantar. Por exemplo, às vezes nós chegamos aqui à igreja e nós começamos a nos adaptar ao comportamento que as outras pessoas têm, não é? Nós chegamos a um lugar e nós tentamos não destoar muito, então o que as outras pessoas fazem nós vamos fazendo também. E se calhar nós nunca paramos para pensar, mas porquê que as pessoas cantam? Porquê que nós batemos palmas? Ou ninguém nunca pensou isso? Porquê que nós fazemos o que fazemos? Muitas vezes o que nós precisamos entender é que aquilo que nós fazemos, ele já está na palavra de Deus. E quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, quanto mais nós entendemos aquilo que o povo de Deus já fazia lá atrás, mais convicção nós ganhamos naquilo que fazemos. Mais convicção nós ganhamos na nossa postura. Por exemplo, cantar. Lá no Velho Testamento nós já líamos acerca disso. Neemias 12, versículo 46, por exemplo, diz que já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores e cânticos de louvores e ação de graças a Deus. Então cantar é alguma coisa que é bíblica, cantar para o Senhor. É tu entregares alguma melodia a Deus que vem do teu coração, que vem de ti. Não porque os outros te estão a mandar cantar, mas porque tu tens alguma coisa para dizer a Deus. Porque tu tens um perfume que tu preparaste para trazer à presença dele. E sabem, de todas as pessoas que cantam, nós cristãos somos os que temos mais motivos para cantar. Nós temos uma consciência que não nos leva a ficarmos calados. Porquê? Porque nós já a contemplamos. Nós já contemplamos. Então nós reagimos cantando. Amém? Amém, amém?
Nós temos uma história para cantar. E não tem problema cantar desafinado. Salmos 34, versículo 1 diz assim: eu louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Sabem que neste versículo diz 2 vezes acerca de louvor e os 2 termos falam de coisas diferentes. Quando ele diz louvarei ao Senhor, o louvarei aqui é o louvor no termo barak no hebraico. E sabem, o louvor barak é um louvor que fala acerca de submissão. É um louvor de submeter-te a Deus. É um louvor de tu te ajoelhares diante do Senhor. É um louvor de humildade à presença de Deus. É um louvor em que tu entendes, eu estou a passar por uma fase que eu já nem sei o que fazer. Eu já lutei com as minhas forças, eu já fui às terapias todas, eu já fiz tudo e mais alguma coisa, eu já mandei os currículos todos, eu já fiz tudo. Mas chega um dia que tu simplesmente te ajoelhas na presença de Deus e dizes: Deus, está nas tuas mãos. Deus, eu me humilho, eu me submeto à tua presença. E sabem, há alturas na nossa vida que o louvor barak ele precisa de nos encontrar. Em que nós nos esquecemos da nossa posição, nós nos esquecemos que os outros estão a ver, nós não queremos saber, nós simplesmente ajoelhamos. Nós ajoelhamos e dizemos: Deus, está nas tuas mãos. E às vezes a gente está no nosso quarto, nós estamos a chorar lágrimas que ninguém vê, mas a nossa postura, ela acompanha aquilo que nós estamos a receber do Senhor. Nós dizemos: Deus, está nas tuas mãos. Porquê? Porque a postura, ela acompanha a revelação. Ela acompanha, é Deus que estabelece a natureza. Tu reages: Deus, eu sei que tu podes todas as coisas, então eu me submeto a ti. Eu não quero nem saber se mais alguém está a ver. Não quero nem saber. E sabem que o versículo continua e ele diz: e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Só que aqui já não é o louvor barak, é o louvor tehila. O louvor tehila é um louvor espontâneo. Sabem, um louvor espontâneo é alguma coisa que tu cantas, não é porque está ali projetado. É um louvor que tu estás a cantar e tu estás a cantar só aquilo que já está no teu coração. E tu cantas: Deus, obrigado porque tu me salvaste. Deus, obrigado porque tu tiraste a minha vergonha. Deus, obrigado porque tu cobres a minha nudez. E o teu louvor começa a ter nomes específicos. Obrigado pela Joana, pela Ana, pelo meu filho André, pelo não sei quantos. Porquê? Porque tu estás a cantar uma coisa que é tua. Não é o líder de louvor que vai te dizer o que é que tu podes cantar. E sabem o que é interessante? É que ele diz que o meu louvor tehila, o meu louvor espontâneo estará continuamente na minha boca. Então tu estás a conduzir o teu carro e tu estás a louvar a Deus. Tu estás a entrar no teu trabalho e tu estás a louvar a Deus. Tu estás a limpar a casa e tu estás a louvar a Deus. Tu não precisas de um ambiente para te... eu preciso da música. Não! O meu louvor estará continuamente na minha boca, até no dia mau. A palavra também nos fala acerca de um louvor que é o louvor halal, que é o louvor... Esta palavra halal está na raiz da palavra aleluia. E o louvor halal é um louvor de alegria, que alegra a alma, é um louvor brilhante. Salmos 149, versículo 3 diz: louvem o seu nome com danças, cantem os seus louvores com pandeiro e a cítara. Então o louvor brilhante é um louvor que quebra o nosso orgulho, que quebra a nossa reputação. A gente não quer nem saber. São há pessoas que têm um louvor brilhante, que tu estás a ver a pessoa, e aqui no 360 então não tem como. Tu vês a pessoa, ela está a louvar com tanta alegria e tu vais também. Tu entras na carruagem. A Ana e o Rafael, eles estavam a louvar e eu estava a olhar para eles e eu estava tipo: eu também quero louvar assim. Aquele louvor que tu és contagiado, aquela alegria, aquela gratidão, aquilo não é fake. Eles têm coisas com o Senhor, eles estão a cantar porque eles têm história com Deus. Ouçam, o nosso louvor, ele tempera, ele influencia o ambiente onde nós estamos. E às vezes nós precisamos... Imaginem o que é os nossos filhos nos verem com o louvor halal.
e eles crescerem, eu quero louvar como o meu pai. Os meus pais têm história com Deus. Sabe, eu estou-me a emocionar porque eu vi os meus pais assim. Vamos levantar os nossos lugares, vamos levantar no nosso lugar e vamos louvar a Deus. O grupo de louvor, eles vão subir, mas não deixes que ninguém tente te guiar. Vamos deixar a presença de Deus fluir neste lugar. Continua aqui, Espírito Santo. Continua a transbordar, Espírito Santo. Amém, amém, amém. Igreja, levanta o teu louvor neste lugar. Vem, Santo Espírito, tu tens liberdade neste lugar. Tu tens liberdade neste lugar. Tu tens liberdade neste lugar, Espírito Santo. Liberta mentes, liberta corações. Destrói os inimigos da nossa alma. Destrói os inimigos, destrói a vergonha. Destrói os espectadores. Nós caímos na tua presença, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo.